Saudações, amigos da Liga do Bem. Quem está falando com vocês aqui é Cristiano Fonseca, trazendo mais uma resenha literária, ou seja, hoje é dia de mais uma resenha fora da curva. E o livro que eu vou trazer para vocês hoje é Millennium Volume 4, A Garota na Teia de Aranha, escrito por David Lagercrantz, editado aqui no Brasil pela Companhia das Letras, livro esse que saiu ano passado e é dotado de 465 páginas. Seguindo aquele meu roteirinho clássico, primeiro eu vou falar para vocês quem é o autor, vou fazer uma breve sinopse do livro e vou fazer os meus comentários sobre ele. David Lagercrantz nasceu na Suécia em 1962, foi repórter policial da revista Expressen e é autor de diversos romances. E também trabalhou na biografia Eu Sou Zlatan, do famoso e mítico jogador Zlatan Ibrahimovic. O livro continua a saga que foi iniciada na trilogia Millennium, que componia os livros Os Homens que Não Amavam as Mulheres, A Menina que Brincava com Fogo e A Rainha do Castelo do Ar. Ou seja, ele vai continuar a saga de Mikael Blomkvist, Lisbeth Salander e outros personagens que já apareceram nos livros anteriores, sendo que desta vez eles têm como adversários o crime organizado russo, uma empresa de tecnologia americana e o serviço secreto dos Estados Unidos. Bem, eu vou tentar não dar nenhum spoiler aqui, mas eu preciso falar para vocês entenderem um pouquinho. Essa saga do Millennium, ela vai começar, como que eu falei para vocês, naquele livro Os Homens que Não Amavam as Mulheres, onde ele vai nos apresentar dos dois personagens principais dessa saga. O primeiro, Mikael Blomkvist, que é um repórter policial, dono de uma revista especializada em reportagens investigativas, que é a revista Millennium, e Lisbeth Salander, que é uma jovem muito misteriosa, que a história dela vai ser desenvolvida ao longo dos 3 primeiros livros da trilogia e também desse 4º livro. Vai contar como que eles se conheceram, o porquê deles terem se conhecido, como funciona a dinâmica da relação entre os dois e as tretas violentas que os dois se acabam se envolvendo, tá? E, mano, é uma saga eletrizante, é muito boa. O primeiro livro, eu confesso pra vocês que o primeiro terço do livro é um lenga-lenga desgraçado Os Homens que Não Amavam as Mulheres, mas depois do primeiro terço, o livro engrena, cara, você não quer parar de ler. A mesma coisa eu digo pro segundo e pro terceiro, que futuramente eu posso estar trazendo resenhas deles, especificamente de cada um deles aqui para vocês. Mas hoje eu quero tratar do 4º livro. E o que eu tenho a dizer desse livro é: puta livro foda. Me perdoem os palavrões, mas não tem outra forma de definir o livro. Tudo bem que ele não tem mais o tom da escrita do falecido Stieg Larsson, que o Stieg Larsson é o cara que idealizou e que escreveu os 3 primeiros volumes. Segundo pesquisas que eu fiz aí, ele tinha ideia ou argumento para escrever 12 livros dessa saga Millennium. Só que um pouco antes do lançamento do 3º livro, ele faleceu e aí com isso começou-se uma guerra pelos direitos da saga Millennium, tendo em vista que ele não era casado no papel com a sua esposa, que também foi coautora com ele. Ele não era casado por uma série de questões políticas e paranoicas que ele tinha com relação ao governo sueco, tendo em vista que para você casar civilmente na Suécia, você tem que abrir mão do seu sigilo pessoal. E ele tinha receio disso porque ele sempre foi repórter investigativo e sempre enfrentando pessoas poderosas dentro do governo sueco. Então ele tinha medo, abrindo mão do seu sigilo, que os seus inimigos viessem atrás dele. Então ele nunca casou no papel. E aí com isso, com o falecimento dele, a esposa dele e o pai e o irmão dele começaram uma luta jurídica pelos direitos. Eu não sei exatamente que fim levou essa briga jurídica, mas eu só sei que a gente ficou aí pelo menos uns 10 anos sem a continuação da saga, e a continuação agora foi feita por esse escritor, como que é o nome dele mesmo? David Lagercrantz. Como eu estava dizendo, o livro ele não tem a mesma pegada do Larsson, tá? Então o livro ele é menos caliente, ele é menos, como eu posso dizer, ele é menos quente, ele é menos, vamos dizer assim, ele é um livro mais PG-13, tá? Ele é mais um livro censura 16 anos, porque se você pegar a trilogia original, o livro é muito mais pesado nesse aspecto. As cenas de violência, as cenas
de violência, cenas de sexo são descritas com uma força de detalhismo muito maior na mão do Stieg Larsson do que na mão do Lagercrantz. E então o livro ele ficou menos caliente, tá? E isso de certa forma você começa a perceber que não é o mesmo, e isso deixa claro que a assinatura do Lagercrantz é diferente do Larsson nesse ponto. Mas mesmo assim, aquilo que é o mais importante, né, nas histórias do milênio, que é o thriller político-policial, esse livro ele continua na mesma pegada, com aquela história louca, reviravoltas a todo momento, você não sabendo quem é bonzinho, quem é vilão, você só sabe que Lisbeth Salander e Michael Blomkvist e Erika Berger, que é a companheira do Michael Blomkvist, eles são a turma do bem. O resto, você não sabe mais. E é isso que é muito legal nesse livro. E bem, como meu tempo de gravação está acabando, eu vou encerrando o vídeo por aqui. É um livro nota 10, recomendo sua leitura e é isso aí. Fiquem com Deus, até a próxima aí.